Olá! Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 3 da nossa disciplina de Transmissão de Calor 1, Transcal 1, oferecida pelo Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. O assunto de hoje, ainda no tema de aletas, nós vamos tratar e modelar aletas com seção reta não uniforme, ou seja, nesse caso, uma aleta típica da aleta que tem a seção transversal não uniforme é uma aleta anular, aonde, à medida que o raio vai avançando, essa minha área de troca de calor por condução também aumenta, ok? Então, a área de troca de calor por condução dentro da aleta, para uma distância R, imaginando que o raio interno da minha aleta é RI, que é coincidentemente igual ao raio externo do tubo, e o raio externo da minha aleta eu estou chamando de RE, ou isso, RI e RE, T é a espessura da minha aleta. Então a área de troca de calor por condução que eu tenho para uma distância R aqui dentro da aleta vai ser igual ao perímetro 2πr vezes a espessura, que é o T. É a troca de calor por condução. Já a troca de calor por convecção de RI até essa distância R seria esse anel que eu tenho aqui, ó, circular, cuja área é π vezes R ao quadrado menos RI ao quadrado. Como uma aleta tem duas faces, então a minha área total seria 2 vezes πr menos RI ao quadrado. A nossa equação da aleta, ela vai ser baseada naquela equação que a gente já obteve com vocês, com uma aleta em coordenadas cartesianas, onde x aqui, ó, coincidia com o eixo longitudinal da minha aleta. Naquele caso, eu tenho derivada segunda em relação a x, mais 1 sobre a área da seção transversal, que era uma função de x nessa equação mais geral. Depois, a derivada dessa área em relação a x dx, vezes o dt dx, menos h sobre k, ac de x, das dx, S é a área de troca de calor por convecção, que multiplica T menos infinito até igual a zero. Isso aqui a gente já viu, eu só estou colocando aqui, porque a dedução agora seria a mesma. A gente poderia partir do isolamento de um anelzinho de comprimento dr. Se a gente fizesse um balanço de energia nesse anel, a gente ia chegar nessa equação que está aqui, ó, onde o x é equivalente ao R, essa área AC é equivalente a essa área que está aqui, que no nosso caso varia com R, aqui variava com X, tá? Então, essa área é a área C, que aparece aqui, aqui e aqui. Essa área S é essa que está aqui. Substituindo tudo isso nessa nova expressão, eu vou ter isso que está aqui, d2t dr2, mais 1 sobre 2πr vezes t, ddr de 2πrt, dtdr, menos h sobre k, área 2πrt, ddr, a área de troca de calor por convecção 2πr menos ri ao quadrado, a derivada em relação ao r, t menos t infinito igual a zero, é essa expressão que a gente tem. Repara que a minha derivada aqui em relação a r, então eu poderia tirar todos esses três termos aqui, ó, esse 2π e esse t, eles podem ser tirados para fora da minha derivada, e quando eu faço isso, eu consigo simplificar essa expressão que está aqui, ó. Da mesma forma, a gente poderia também trabalhar aqui, tirando para fora o que não é função de R, tá? E aí, fazendo as simplificações todas, a gente chegaria nessa expressão que está aqui, ó, d2t dr2, mais 1 sobre r dt dr, menos 2hk vezes o t, que multiplica t menos t infinito, isso aqui é igual a zero, tá? Então, substituindo m ao quadrado por 2h sobre kt, chamando de θ igual a t menos t infinito, a gente ficaria com essa equação escrita desta forma que está aqui, ó. d2θ dr2 mais 1 sobre r de θ dr menos m ao quadrado vezes θ igual a zero, tá? Lembrando que a derivada de θ em relação a R é a mesma do tempo, da temperatura em relação a R, já que isso aqui é uma constante. Então, isso aqui eu posso fazer a substituição direta de T por θ sem problema nenhum, e a gente resulta nessa equação que está aqui. E essa é uma equação conhecida da literatura, onde provavelmente em algum curso de cálculo lá atrás a gente já tenha visto ela,
E essa equação é conhecida como uma equação diferencial ordinária de Bessel, modificada da ordem zero. A solução dela envolve séries de potências, não é nada muito trivial, mas também não é nada muito complicado, a gente teria condição de fazer, mas eu não vou explicar porque isso aqui foge um pouquinho do objetivo do nosso curso aqui. E eu vou dizer que essa equação já existe na literatura, ela é bem conhecida. Se eu chego nessa equação, eu já sei direto qual é a minha solução geral. É C1 vezes o I0 de MR mais C2 vezes o K0 de MR, onde o I0 e o K0 são equações de Bessel modificadas de primeiro e segundo tipo de ordem zero. Ok? Muito bem, eu tenho a solução geral, ainda preciso determinar as constantes C1 e C2, e para isso nós precisamos de duas condições de contorno. A primeira condição de contorno que nós vamos usar é parecida com aquela condição de contorno que a gente usou para deduzir a outra equação da leta. Ou seja, eu conheço a temperatura da base da minha leta, que é quando ρ é igual a RI. Essa temperatura é TB. Então, para R igual a RI, θ é igual a θB. Vamos considerar isolamento aqui na ponta, tá? Ou seja, a derivada de R de θ em relação a R, quando R for igual ao raio externo, R é igual a zero. Então, eu vou precisar derivar essa expressão, e quando eu derivar vai aparecer o I1 e o K1 nessa derivada. Vou ter que substituir R igual a RE, igualar isso aqui a zero. Da mesma forma que eu vou pegar essa expressão θ igual a θB, vou colocar aqui, e C1 vai ser Y0MR aplicado para RI, e C2K0 de MR também aplicado para RI, de maneira que eu obtenha um sistema de duas equações a duas incógnitas, e as minhas duas incógnitas nesse caso são as minhas duas constantes C1 e C2. Isolando de um lado, substituindo, manipulando, nós chegamos nessa expressão aqui, ó, que é uma expressão bastante complexa, mas que está disponível para a gente. Repara que aqui embaixo é tudo R1, R2, R1, R2, todos os termos aqui, todos os parâmetros das minhas funções de Bessel modificadas são todas aplicadas em pontos conhecidos, ou seja, aqui embaixo eu tenho uma grande constante, e aqui em cima eu tenho a minha variável R multiplicado por uma outra constante. Essa é a minha distribuição de temperatura, ok? Mas a outra informação que é bastante útil para a gente é a informação de fluxo de calor. De novo, nós vamos calcular o fluxo de calor derivando essa distribuição de temperatura que está aqui, ó, e usando a equação de Fourier para R igual a RI. Lembrando que todo o calor que vai ser passado por essa leta tem que passar pela base da leta, tá? É a maneira mais simples da gente calcular isso. Ou seja, a quantidade de calor que a minha leta é capaz de transferir vai ser K menos K vezes a área da leta na base, dt dr para R igual a RI. Ou seja, menos K vezes a área da leta na base é 2πRI vezes T, vezes essa expressão dt, dt até essa que está aqui, ó, derivada para R em R e aplicada para R igual a RI1, desculpe, aqui é RI, não é R1 não, aplicadas para R igual a RI. Eu fiz uma pequena confusão de nomenclatura, eu vou corrigir aqui com vocês. O meu RI é igual a R1 e o meu RE é igual a R2. Em alguns momentos eu usei RI, em alguns momentos eu usei R1, a mesma forma que RE e R2, tá? Então tá feita a correção, no nosso livro tá certinho, não tem esse problema, é só aqui na minha aula que eu misturei essas duas nomenclaturas, tá? Então, derivando essa expressão e aplicando em R igual a RI, ou R igual a R1, neste caso aqui, eu obtenho essa expressão que está aqui, ó, em termos de R1 e R2. Repare que isso aqui é uma constante, eu sei. Ou seja, eu sei exatamente qual é a quantidade de calor que a minha leta é capaz de transferir. A outra informação bastante importante para a gente, quando a gente estiver modelando essa leta, é a sua eficiência, e ela é definida da mesma forma, a definição não muda, é a quantidade de calor que a leta é capaz de transferir, ou seja, a quantidade de calor calculado por essa expressão,
dividido pela quantidade máxima que a minha aleta transferiria, caso toda a minha aleta estivesse na temperatura da base. Considerando que a ponta está isolada, eu ia trocar nas duas faces de cima e de baixo da minha aleta por convecção. A área de um anel cujo raio externo é RE e o raio interno é RI é π vezes R externo ao quadrado menos R interno ao quadrado, duas vezes porque a área de cima e a de baixo, H vezes a área, T menos T infinito, que é θB. Substituindo com essa expressão de K que está aqui, a gente chega nessa expressão ainda complexa, mas que está disponível para a gente, tá? Se eu precisar trabalhar, então, com a eficiência da aleta, eu posso usar essa expressão, ou então nós podemos usar resultados que são apresentados em gráficos, que ajuda bastante, para a gente não ter que fazer tudo isso de conta, que são contas razoavelmente complicadas para fazer, tá? No gráfico que eu vou mostrar para vocês, existe essa correção do comprimento, da mesma forma que a gente corrigiu o comprimento da nossa aleta retangular. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, isso aqui é uma seção transversal de uma aleta agora anular. Se esse aqui é o comprimento L e se isso aqui é T, se eu estou considerando isso aqui isolado, uma maneira de eu compensar isso aqui, essa área de troca de calor que ele está tendo aqui, na ponta, é esticando um pouquinho mais essa ponta, continuando considerando que a minha ponta está isolada, só que esse comprimento aqui, ele passa a ter L mais T sobre 2, ou seja, metade, entre aspas, porque não é bem metade, mas é uma ideia, metade desse comprimento eu jogo para cima e para baixo, de maneira que eu tenho esse comprimento corrigido, que a gente está chamando de comprimento corrigido L mais T sobre 2, tá? A resistência da aleta já foi definida com vocês, é exatamente a mesma definição, que em termos de eficiência da aleta, a gente pode escrever isso aqui como sendo 1 sobre HA vezes a eficiência da aleta, como isso aqui já apareceu também pra gente no passado, na aula passada, tá? Só para a gente fechar esse assunto, da mesma forma que para as aletas com outra geometria, da eficiência da aleta em função desse parâmetro aqui, que é exatamente o mesmo parâmetro que a gente discutiu na aula passada, é o comprimento corrigido, e está aqui a minha definição de comprimento corrigido, vezes o HK, que são parâmetros, coeficiente de troca de calor, condutividade térmica, constantes, vezes AP, onde esse AP é uma área também corrigida, que é esse LC, que eu já corrigi, vezes o T, tá? Esse é o meu AP. Eu tenho várias curvas para escolher, e a escolha dessa curva vem da geometria da aleta, aonde, se por acaso o R2C sobre R1 for igual a 1, eu vou usar essa curva que está aqui, ó. O que é o R2C? É o raio R2, que é o raio externo da minha aleta, mais T sobre 2, tá? Então, se o R2, que é o raio corrigido, dividido pelo R1, que é o raio interno, isso aqui for igual a 1, então o que a gente vai ter? É essa curva que nós vamos estar trabalhando. E assim por diante, a gente vai escolher a curva, e se eu tiver algum valor intermediário, nós vamos fazer uma extrapolação, e daqui, indo para o lado esquerdo, nós vamos tirar valores aqui da eficiência da nossa aleta anular.